Terceira parte de Ritas Brasil com Rabino Shmuel Tanya, no dia 8 de Tevet, segunda parte do capítulo 8. Estamos detalhando sobre ações, pensamentos e falas derivados da energia neutra que pode ser utilizada para o bem ou para o mal. E até agora falamos de alimentos. Alimentos proibidos, por mais bem utilizados que fossem, não têm elevação, eles estão presos na mão da impureza. Sempre vão puxar a pessoa para baixo. O alimento neutro depende do estado de espírito da pessoa. Pode puxar ele para baixo, ou a pessoa pode também forçar a situação que esse alimento puxe ele para cima. Agora vamos falar sobre falas. Palavras profanas de maneira permitida. Palavras profanas também são derivados do elemento ar da alma animal. Então, palavras profanas que não têm utilidade para serviço a Deus. Não é uma palavra necessária. Conversa fútil. Se for feita de maneira permitida, e qual é a maneira permitida para um judeu falar palavras fúteis se ele tem que estudar Torá dia e noite? O exemplo de um ignorante total que não teve oportunidade de estudar e não tem condições de estudar. Então, quando ele faz palavras profanas, não é uma transgressão, não é uma negligência do estudo. Ainda assim, aquilo vem da alma animal. E por mais que seja permitido, se ele depois dele vir a falecer, por estar ligado e focado em questões mundanas, para se desligar do mundo, ele tem que passar, depois da vida, numa situação chamada kafakela, vonda funda. É o nome de uma punição com uma função parecida com a do purgatório tumular, que vem desligar ele desse mundo e dos pensamentos desse mundo. Eu não me recordo se eu vi isso escrito, mas o que eu entendo sobre essa punição seria um tipo de sofrimento de não mais querer esse mundo. A vonda funda é uma situação de uma pedra que voa para um lado e depois volta para o outro. Então ele é levado para cá e para lá. Ele seria uma situação de querer estar nesse mundo e ser tirado dele. Ele está num estado de espírito duplo. Ele vai para um lado e vai para o outro. Ele puxa para os dois lados, que não é uma coisa prazerosa. A partir disso aqui, não mais vai desejar estar valorizando as futilidades desse mundo. Isso aqui são falas neutras. Então, essa punição não é considerada severa. E basta ela purificar a alma dessa impureza de conversa fútil, de usar a força da fala para coisas mundanas. O resquício disso depois da morte vai ser liberado a partir vai ser eliminado através dessa situação chamada vonda funda. Porém, e se a questão da vonda funda falamos ontem no Ayom Yom, que se a pessoa estuda e fala palavras de Torá a maioria do tempo possível, imaginável durante o dia, ele fica isento disso também. Quer dizer, ele já está, como diz, já matou o desejo por conversas fúteis em assuntos mundanos, já matou esse desejo durante a vida. Então, quando morre, já chega pronto para ir para o mundo vindouro, não precisa passar por preparos impostos pelos poderes celestiais. Isso aqui é para eliminar resquícios de falas neutras, que não são pecado. Porém, palavras proibidas, como que ele fala palhaçada, leitzanut, questão de humor e comédia sem nenhuma utilidade. A pessoa que quer chegar numa alegria para servir a Deus ou para se relaxar e estudar a Torá é uma coisa. Mas a pessoa que fica eliminando seu tempo com humor sem conteúdo e sem finalidade é considerado um pecado. A pessoa está diante do rei e deve estar se comportando de maneira séria. E a pessoa que vive e faz de conta que não está diante do grande rei, então ele está livre para falar e pensar o que bem deseja, o que bem pensa, ele está, de certa maneira, eliminando o temor a Deus. Então é considerado uma fala proibida. Da mesma maneira, uma maledicência, a pessoa que usa a língua para falar mal de outros e ressaltar os defeitos das demais criaturas, são falas que sua energia deriva da impureza total, aquela que está presa
são presos nessa impureza total. E para isso não basta apenas o da funda para eliminar. Da mesma maneira, não bastaria ele estudar Torá o tempo livre. Somente ajudaria essa situação para não ter tempo para essas palavras proibidas. Mas se, digamos que a pessoa estuda Torá a maior parte do tempo livre que ele tem, mas caiu em alguns momentos na transgressão de leveza de espírito, um humor desnecessário, sem conteúdo, e uma maledicência, criticar os outros e publicar seus defeitos. Se fizer chuva antes de morrer, então fez chuva, está corrigido. Mas se não fizer chuva, precisa de uma purificação. E não bastará a vonda funda para isso, precisará descer para o Gueinom. O purgatório é considerado, não é definitivo, mas o purgatório Gueinom é tipo o inferno. O inferno no judaísmo é uma situação que o perverso é jogado ali por no máximo 12 meses. A princípio, tem alguns pecados específicos que podem ser mais do que isso, mas a princípio não mais que 12 meses e às vezes menos, dependendo da quantia e da qualidade dos pecados daquela pessoa. E a princípio quem não dá conta, quem não consegue, o inferno não consegue resolver o problema dele, então ele nem entra. Aí entra a questão de reencarnação, ou dele ficar vagando, esperando alguém rezar e criar méritos para ele dos seus descendentes, dos seus discípulos, dos seus influenciados, fazer algum mérito que beneficie ele também. Enfim, o inferno só entra lá quem poderá sair depois de um tempo curado, que nem um hospital. O Hassidut faz questão de não considerar o inferno uma punição vingativa, e sim a situação da pessoa se desprender completamente da valorização errada que ele tinha. Quer dizer, toda a questão da chuva e do relacionamento com Deus é questão de estado de espírito. Ela acontece dentro de nossa cabeça, em nossa percepção, em nossa valorização, em nosso conceito intelectual ou sentimental. Então, todo tipo de punições, seja qual for o nome deles, vonda funda, purgatório tumulado, purgatório não tumulado, são situações onde nós somos treinados para desviciar desse mundo. Qualquer treinamento para perder o vício é o sofrido. Há o vício, há o desejo de se aproximar de coisas de algum teor. E quando quer se arrancar isso, a dieta ou a abstinência de algum vício é uma dor. Existem vícios, quando se trata de pensamento, não se trata apenas de conseguir não fazer mais algo, ele não está mais no mundo físico. Se deseja que ele não valorize, que ele não tenha nenhum mínimo desejo, que abomine as negatividades do egocentrismo, as negatividades da revolta contra Deus, a negatividade de achar-se livre de qualquer responsabilidade. E para isso ele passa uma situação espiritual de sofrimento, mas novamente não é punitivo, é como uma cirurgia no hospital, está sofrendo para chegar numa finalidade de cura. Inclusive ele sabe que está sendo curado. Isso faz grande diferença. Creio que um sofrimento que a pessoa não sabe por quê, ele acaba sendo um sofrimento muito maior do que o sofrimento que se veio uma motivação, uma utilidade para ele. Podemos ver nos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, muitos deles, o que mais lhes abalava era a pergunta: por quê? Por que isso foi feito? Por que os outros foram e eu fiquei? Essa dor não passava depois da guerra também, até não acharem uma solução para ela. Para alguns, o Rebbe dava uma brachá, uma bênção, que possam esquecer. De qualquer maneira, essa é a forma de nós encarar o inferno e a pós-vida. Se tem um sofrimento, não é questão de vingar-se, é questão de reparar. Afinal de contas, somos parte do time de Deus. Por mais frágeis e falíveis que sejamos, somos parte do time. E temos que... E Deus cuida que o time dele volte a estar em condições. E se ele se feriu no campo, que ele volte a estar capaz de jogar ou de acompanhar por fora, pelo menos, a situação sem ter as sequelas. Então, essa questão do inferno é como um hospital que tira as sequelas negativas que pode se aderir a pessoa durante uma vida de erros. Voltando para o assunto. Palavras proibidas. Não basta as punições rápidas, as limpezas rápidas, superficiais, precisa de uma cura mais profunda. Porque se trata de uma proibição.
Da mesma maneira, a ocupação da mente, quem é capaz de se esforçar no estudo de Torá e se ocupa com futilidades mundanas, não basta o Honda Funda apenas, que é uma limpeza superficial para limpar e polir e purificar sua alma. Somente punições mais severas, que se pune, ou seja, que se aplica para reparar o estrago da negligência do estudo de Torá. Especificamente essa negligência. Além da punição geral de negligências, que a motivação principal da negligência é a preguiça. E o reparo principal para essa negligência, para o detalhe da preguiça que traz negligências, é denominado no Midrash, metafórico, não é literalmente, inferno de neve. Quer dizer, de certa maneira, o que tem de mal na neve? O frio. A frieza é semelhante à preguiça, no sentido que a preguiça vem do elemento terra. O elemento terra é descrito em Maimônides como um elemento seco e frio. Não tem vitalidade ali, não tem energia, não tem empolgação. Por falta de empolgação no serviço a Deus, a pessoa negligenciou. E não se esforçou para estudar, para conhecer e para praticar com mais energia as leis divinas. O que acontece depois? Eu estou tentando interpretar essa metáfora da minha maneira. Espero que seja verdadeiro. Se encontre no livro uma coisa diferente, certamente o livro tenha toda razão. Entendo que acontece ali. A pessoa entende que frieza e falta de empolgação e falta de energia é algo ruim. E ele vê qual ruim foi a sua falta de energia e falta de empolgação no serviço a Deus. Isso é denominado inferno de neve, quer dizer, ele sente que neve é inferno, frieza é ruim. E com isso ele deixa de valorizar, ou deixa de permitir, deixa de considerar aceitável uma situação de preguiça no serviço a Deus. Uma situação de frieza, de falta de vitalidade e energia. E o contrário, o serviço a Deus tem que ser feito com energia, com alegria. E por mais que precise procurar conselhos para chegar nesse ponto, tem que fazer isso em vida. Assim nós estamos trazendo já em vida sobre nós o que o inferno de neve faria. Em vez de ter que ser imposto a nós essa consciência que preguiça e falta de energia é ruim, nós trazemos ela para nós sozinhos. E saímos da vida já, ou mantemos a vida já corrigida, reparada e aproveitamos ela bem melhor. Da mesma maneira, isso aqui é sobre o pecado de quem negligencia o estudo de Torá, que tem o item preguiça e depois tem o item de desprezar a palavra de Deus, que é um outro item que aqui não descreve qual é a punição específica para ele. E aqui ele segue ainda, falando de desperdício das mentalizações potenciais na vida, que podiam ser somente para servir a Deus. Assim, quem se ocupa nas sabedorias das nações idólatras continua sendo considerado uma negligência do estudo de Torá. Podia estudar a sabedoria divina e não ficar ocupado em estudo de ciências por motivo de mera curiosidade. Deveria direcionar a curiosidade para estudar a Torá. Como diz nas leis de estudo de Torá. Então a punição dele também, aquela coisa de negligenciar o estudo da palavra de Deus e estar com preguiça de canalizar sua curiosidade pelo lado benéfico no serviço a Deus. E tem mais um item da impureza da sabedoria das nações idólatras, que é pior do que palavras fúteis sem sabedoria intelectual. Digamos que ele está começando seu jogo de futebol, ou estudar uma ciência que não tem utilidade no serviço a Deus, não para sustento, apenas está lendo para se considerar um cientista, digamos. Está com isso impurificando assim mais do que aquele que fala do jogo de futebol, que não tem conteúdo nenhum. A sabedoria das nações idólatras impurifica a alma mais do que futilidades apenas. Porque a futilidade impurifica apenas, somente, o setor emocional do elemento ar, que falamos que dele vem futilidades, questões sem conteúdo e sem base, porque nem o ar que não para no lugar.
mas não está contagiando, isso aqui é considerado que está contagiando e infectando apenas o setor emocional, do qual vem o desejo de conversar, de ter atenção e de ter relacionamentos. Isso aqui é um instinto natural emocional. Ele que leva a conversas fúteis. Porém, a curiosidade intelectual afeta não somente o setor emocional, mas também o setor intelectual, que é considerado mais essencial na alma, mais profundo. Então ele infecta a sua alma mais profundamente, está usando uma parte mais profunda da alma de maneira contrária à vontade de Deus. Quando for uma tolice, somente a parte emocional, que também é o ignorante, que não tem a parte intelectual evoluída, pode conversar essas futilidades. Mas na inteligência das nações idólatras está impurificando o intelecto, Chokhmah Binah, sabedoria, entendimento e conhecer, foco da sua alma divina, que está sendo presa e elevada para a impureza dessas sabedorias, que caíram ali na situação denominada mundo do caos. Existe uma situação na criação do mundo, onde coisas elevadas foram inseridas em ambientes impuros, ambientes desligados a Deus, desligados de Deus. E a única maneira de estudar as sabedorias das nações idólatras sem que seja contrária à vontade de Deus é quando está usando elas para se sustentar com fartura, para servir a Deus para nascer com esse sustento que ele tem, ou que conhece outra maneira de usá-las para servir a Deus, ou de entender melhor a sua Torá. E por isso, Maimônides, Rambam, Nachmanides e seus alunos estudavam essas ciências. O nosso Rebbe também estudou, porque o caminho que eles tinham era usar tudo o que se estudou de ciências ou de sabedorias das nações, de pesquisa, para o serviço a Deus. E, obviamente, no caso do Rebbe, que tinha que ajudar a aproximar os judeus da Torá, então ele tinha que saber de tudo para mostrar como tudo está de acordo com a Torá e que não tem contradição entre a ciência verdadeira e a Torá. E se tem alguma contradição, aquela parte que contradiz é uma ciência iludida, uma situação que não cabe à ciência opinar. Por exemplo, não cabe à ciência falar de espiritualidade porque é uma coisa que não há como provar. E ciência fala de coisas exatas, que tem como provar, não aquilo que é improvável. E que é espiritual não é do ramo da ciência. De qualquer maneira, resumindo, quando a pessoa estuda então as ciências das nações e não está utilizando isso para servir a Deus, não para o seu sustento, e não para aproximar outras pessoas para servir a Deus, e não para entender as leis da Torá melhor, ou para achar tecnologias como cumprir melhor a lei da Torá em diversas situações, apenas para curiosidade ou para se engrandecer, está agindo contra a vontade de Deus, desperdiçando o intelecto que Deus deu para ele para servi-lo e usando ele para fins egocêntricos, terrestres de criatura. Está infectando o seu intelecto com essas qualidades negativas e por isso, depois de viver, ele vai ter que passar por uma sessão que vai fazer com que ele abominasse essa conduta e não valorizasse mais os mesmos valores que trouxeram ele para essa conduta. Até aqui o Tânia do dia 8 de Tevet e o fim do capítulo 8.